Olá, amigos do Grupo Espírita André Luiz, que a paz do Senhor seja em nossos lares e em nossos corações. É com imensa alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para meditarmos, refletirmos a respeito dos conceitos da doutrina espírita, hoje, especificamente, falando sobre o Livro dos Espíritos. E a alegria é maior ainda e a gratidão por fazermos isso no mês de julho, que é o mês de aniversário da nossa casa, 74 anos. Nós foram colocados vídeos a respeito dos trabalhos que são feitos, realizados na nossa casa. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, eu faço o convite para entrar na nossa página, então, e ver os vídeos que contam a respeito do trabalho de evangelização infantil, do trabalho de evangelização juvenil, do trabalho de assistência social. Tem um vídeo até do coral, com cada um cantando em sua casa e juntando, fazendo um coral único. Ficou bem legal. Além dos palestrantes convidados que fizeram palestra então nesse período de aniversário. Nós temos a Sueli Calda Schubert, nós temos o Simão Pedro, enfim, e alguns outros também que contribuíram aí com essa nossa festa virtual. Fica o convite para cada um na nossa página do YouTube procurar esses vídeos, ficou bem interessante. E hoje, como já antecipei, nós falaremos então de O Livro dos Espíritos. Dentro da programação da casa, que nos foi solicitado, seguindo uma ordem, nós estamos bem no iniciozinho de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 4 da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele é composto por 4 partes. Né? Para aqueles que não conhecem ainda, são 4 partes do Livro dos Espíritos. Essa primeira parte, Kardec então vai trazer as questões em torno das causas primárias. Então, vai falar de Deus, vai falar dos elementos que compõem o universo, vai falar a respeito da criação, né? E hoje, o último, que seria esse último capítulo, que vamos falar do princípio vital, que é um entendimento, né, um conceito novo para aqueles que não são espíritas. E nós vamos daqui a pouquinho então adentrar a respeito desse conceito. Vale dizer que os espíritos anteriormente já nos trazem a informação de que nem tudo pode nos ser revelado. Então, não vamos ainda conseguir compreender com profundidade o que seja o princípio vital, como ele age verdadeiramente, mas os espíritos já nos dão uma boa noção a respeito disso. Até porque eles têm muita dificuldade de nos transmitir algumas ideias. E vemos essa dificuldade até dentro dos homens, da ciência. Né? Hoje, falando de princípio vital, falaremos coisas pertinentes à vida, né? Como se dá a vida. E a vida é um conceito que até a própria ciência ainda não conseguiu formular uma definição que fechasse o conceito de vida. Então, o físico Marcelo Gleiser, ele nos diz que vida é uma coisa que é muito mais fácil de observar e compreender através da observação do que propriamente de um conceito, de uma definição fechada. Porque nós conseguimos entender, e dentro dos bancos escolares aprendemos isso, né? Os organismos vivos, eles nascem, eles se alimentam, eles se reproduzem, eles morrem, existe um metabolismo. Então, esse processo que os organismos vivos têm definem bem o que seja um organismo, né, vivo, orgânico, né, e não inorgânico. Mas partindo até mesmo desses princípios, dessas definições, Marcelo Gleiser traz algo bem peculiar. Ele fala, bom, então uma estrela também é um organismo vivo. E ficamos pensando, não, a estrela é um corpo inorgânico, né? Ela tem lá seus materiais e tal, mas ela não é um organismo vivo. Ele fala, não, mas
dentro desse conceito? Sim, porque uma estrela, ela nasce, em algum momento ela nasce, ela surge. Depois ela se alimenta, numa espécie de autofagia, ela consome seu próprio hidrogênio e isso gera uma espécie de metabolismo que dá outros gases, outros materiais. Em algum momento da sua vida ela também explode, ela morre. E essa explosão, se essa energia da explosão se encontrar com uma nuvem de hidrogênio, por exemplo, isso gera uma nova estrela. Então, uma espécie de reprodução. Então, se formos rigorosos com as definições a respeito da vida orgânica, nos deparamos com esses pequenos problemas. Nos diz então Marcelo Gleiser que falta ainda dentro do vocabulário humano palavras adequadas para definir o que seja vida. E nós vamos encontrar o mesmo problema, nos dizem isso os espíritos no início do livro dos Espíritos, eles nos dizem que falta, portanto, palavras para definir algumas coisas que nós temos que nos entender com essas palavras. Então, nós não vamos conseguir aqui explorar com profundidade, ainda não temos esse conhecimento, como nos dizem os próprios espíritos, nos falta um sentido, por exemplo, para a compreensão de Deus. Então, não temos algumas faculdades intelectuais e algumas faculdades sensoriais para compreender determinadas coisas. Mas dentro das possibilidades dos espíritos e as nossas, eles nos trazem, nos fazem algumas comparações que nos ajudam nessa compreensão. Então, ainda em cima de temas anteriores, vamos falar de alguns elementos que compõem o universo para podermos entender aonde se encaixa o princípio vital. Então, localizando a todos, esse tema está nas questões 60 e 68 de o livro de 60 até a 68 de O Livro dos Espíritos. Aqueles que já me conhecem sabem que dificilmente eu leio as questões ou leio as respostas dos espíritos. Isso fica como um dever de casa para todos, né? Então, cada um dentro do seu tempo disponível, eu convido a fazer essa leitura para alcançar um entendimento maior. Até porque pode ser que muitas coisas eu não venha a comentar aqui, e outras eu comente um pouco mais, e algumas outras vocês têm um entendimento diferente, cada um tem a sua compreensão. O papel dos oradores é ser esse facilitador, né? Nós não somos o dono da verdade. Então eu sempre falo isso, eu menciono isso, que cada um deve estudar por si e trazer também para si os seus próprios questionamentos e trazer também os seus próprios entendimentos. Então vamos voltar um pouquinho atrás, né, algumas perguntas anteriores, e aí se vocês quiserem também entender um pouco as perguntas anteriores, já existem os estudos anteriores a esse que foram feitos. Então, falando de elementos do universo, os espíritos vão mencionar dois elementos, existem dois elementos no universo, e apenas dois. Um sendo o elemento espiritual e o outro o elemento material. E acima desses dois elementos nós temos Deus, formando então a trindade universal. Vejam que não é, os espíritos não falam da trindade do planeta Terra, da Via Láctea, é universal. Então, todo o universo é composto de apenas dois elementos, né, básicos. É o elemento espiritual e o elemento material. Eu trouxe um esquema aqui para a gente gravar melhor esse primeiro conceito e a partir dele então explorar mais o conceito de princípio vital. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha lá. Então nós temos espírito de um lado, nós temos matéria do outro lado, nós temos Deus acima
desses dois elementos, e aí vocês podem ver no esquema que tem mais um conceito ali que nós não havíamos falado, que é do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal, ele permeia esses dois elementos. É o campo de transição, ou o campo que possibilita que esses dois elementos se encontrem, falando de forma básica, até porque isso é um esquema conceitual. Os espíritos também nos dizem que não é possível conceber espírito sem matéria e matéria sem espírito. Então, de forma conceitual, nós colocamos então o espírito de um lado, matéria do outro, e o fluido cósmico universal que faz essa intermediação entre esses dois elementos. É desse fluido cósmico universal que vai ser retirado o princípio vital, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, Kardec ele começa buscando entender quais são as semelhanças que existem entre os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos, ou quais são as suas diferenças. Então, ele vai começar perguntando para os espíritos justamente isso. Os elementos que compõem os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos são os mesmos? O que vocês acham? Será que existe um elemento diferente? Estou falando de elemento químico. Um elemento químico que nós encontramos nos corpos orgânicos e que não encontramos nos corpos inorgânicos? Kardec já até sabia a resposta dessa pergunta, porque quando nós lemos a Gênese, nós vamos perceber que lá Kardec já colocava que não era possível termos corpos orgânicos formados de elementos que não existiriam na natureza, ou seja, não existiriam nos corpos inorgânicos. E é justamente isso que os espíritos vão responder a Kardec. Não, os elementos são os mesmos. Então, se pegamos uma pedra de quartzo, por exemplo, os elementos que a compõem são o oxigênio e o silício. E se formos para os nossos corpos físicos, nós temos também oxigênio, nem precisa mencionar, né, o quanto somos dependentes e precisamos de oxigênio, e também temos o silício. O silício é encontrado nos músculos, no fígado, no pâncreas, além de outros, e aí nós podemos extrapolar, né, vários elementos químicos que temos no nosso corpo. Ferro, por exemplo, né, presente no nosso sangue, e por aí vai. Então, são vários, os biólogos e químicos podem falar sobre isso muito melhor do que eu. Então, vários elementos que compõem os nossos corpos que encontramos na natureza, não poderia ser diferente. E aí Kardec, então, vai evoluindo nas questões, e ele pergunta, então, se é a mesma força que atrai os corpos inorgânicos, atrai também os corpos orgânicos. O que Kardec queria dizer com isso? Kardec já sabia, por exemplo, que olhando para a nossa mão, nós vemos aqui matéria, algo sólido, né? Nós estamos enxergando algo sólido, mas que aqui dentro existem espaços vazios, né? E que então existe uma força que agrega essa matéria que nós enxergamos como mão. Da mesma forma que um elemento inorgânico, uma pedra, por exemplo, então, uma pedra aqui, facilitou minha vida, é uma pedra, nós olhamos a pedra e a pedra é sólida, né? Ela é matéria sólida, se bater dói, né? Mas olhando a sua composição aqui dentro, nós vamos perceber, através de microscópios hoje, né, mais potentes, nós percebemos os vários espaços vazios que existem, mas existe alguma força que faz com que essa matéria se condense e se transforme nessa pedra dura, assim, como tudo que conhecemos, tudo que tocamos e olhamos de material, né? Então, a nossa própria mesa, um computador tem elementos que estão condensados, né? Materialmente eles foram agregados. E os espíritos vão responder
que essa força que agrega tanto os elementos orgânicos da mão quanto os inorgânicos de uma pedra é a mesma força. É a mesma força de atração. O homem hoje já conhece vários tipos de forças, né? De energias. Então, podemos citar aí a força gravitacional, que também é uma força de atração, né? Os corpos celestes dependentes da rotação, da translação uns dos outros e uns sendo puxados pelos outros pela força gravitacional. Nós temos os elétrons, os prótons, os nêutrons também orbitando, né, dentro de uma força de atração. Nós temos a força eletromagnética, hoje também que passa pelo conhecimento do homem, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, enfim. São forças que o homem hoje já conhece, forças que atraem, que agregam, né? São Vicente vai nos dizer na questão 888A de O Livro dos Espíritos que entre os organismos vivos, entre os seres orgânicos, a grande força de atração que existe é o amor. Mas esse é um assunto para um outro dia. São mais de 800 perguntas à frente das perguntas de hoje. Então, mais tarde nós estudaremos isso. Mas então os espíritos vão dizer que é a mesma força. É a mesma força de atração que agrega a matéria. E aí chega onde eu acredito que Kardec queria, né? Se eu tenho essas semelhanças, eu tenho a mesma composição, né? De diferentes formas, mas os elementos químicos que compõem são os mesmos. Não existe um elemento químico diferente. Se a força que agrega essa matéria é a mesma, então o que faz com que um organismo se transforme, seja um organismo inorgânico e um outro organismo seja um organismo orgânico? Por que que eu coloco uma sementinha de mostarda que tem apenas 2 milímetros, um pouquinho debaixo da terra, e com o devido cuidado, essa semente tem o potencial de se transformar numa árvore de 3 metros, e eu posso pegar uma pedra maior do que essa semente, colocar debaixo da terra e ela vai ficar debaixo da terra, nada vai acontecer. Não vão ser criadas raízes, não vai haver a transformação do caule, as folhas, as flores, as sementes, os frutos, nada disso vai acontecer com uma pedra. O que há de diferente, então, entre esses dois organismos, o orgânico e o inorgânico? E aí os espíritos vêm trazer o conceito, que é esse que estamos estudando hoje, do princípio vital. Então, o princípio vital é essa força, vamos dizer assim, que dá vida a todos os organismos orgânicos que possamos conhecer, que possamos conceber. Então, desde do menorzinho dos organismos orgânicos até os maiores, todos possuem esse princípio vital, que é o que vitaliza a matéria. Então, o princípio vital, de encontro com a matéria, vai vitalizar, vai trazer vida a essa matéria. Então, voltando àquele nosso esquema anterior, nós temos espírito, matéria, Deus, e aí, do lado da matéria, então, nós vamos ter os elementos químicos, mas do lado dos corpos orgânicos, nós temos um elemento, vamos dizer assim, diferenciador, que é o princípio vital. Então, vamos voltar naquele nosso esquema. Deixa eu fazer a transição. Pronto. De vez em quando, essas coisas de internet, o computador às vezes não quer ir, né, gente? Então vamos lá. Então, nós temos aqui o espírito, a matéria, Deus, como nós vimos antes, o fluido cósmico universal, e nós temos os elementos da natureza, né? Tanto nos corpos inorgânicos
quanto nos orgânicos, nós temos os mesmos elementos. Eu botei aqui os principais, né, os três, vamos dizer assim, que são encontrados com maior frequência nos compostos inorgânicos e orgânicos. Então, nós temos lá o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Esses elementos dentro dos corpos inorgânicos não trazem vida para esses corpos. Agora, esses mesmos elementos, quando se associados ao princípio vital, então nós temos a vida orgânica. E percebam que esse princípio vital, a setinha da onde ele sai, lá de cima, do fluido cósmico universal. Então nós temos o princípio vital, então vitalizando, né, a matéria e trazendo vida à matéria. Esse entendimento já existia, de certa forma, no imaginário das pessoas da época. Se olharmos um clássico da literatura, que já foram feitos livros, séries, filmes e repetidas vezes, que é Frankenstein, por exemplo. Frankenstein, ele foi criado por uma jovenzinha em torno de 1816 a 18, por ali. 1816 1818, alguns anos antes da criação, então, do Livro dos Espíritos. E o que é o conto a história de Frankenstein, né? São um gênio, né? Um cientista que resolve pegar partes do corpo humano já sem vida, né? E juntar essas partes. E como ele junta as partes e as partes não têm vida, precisava então de um elemento para trazer essa vida, que é, né, aquela eletricidade que bate lá no para-raio e dá vida àquele ser. Né? Nós sabemos que isso não é possível, é apenas uma história. Mas para trazermos então uma referência de como isso já existia, de certa forma, no imaginário nosso, né, no nosso imaginário, no imaginário da época, um elemento que trazia essa vida, que se trouxermos de forma, né, bem entre aspas, né, seria então esse princípio vital. Mas na época existia até muita confusão sobre isso, e vocês, na leitura, que eu sei que vocês vão fazer do Livro dos Espíritos, vocês vão verificar que existem algumas perguntas que a esse respeito. Não, então esse princípio vital é eletricidade, é uma força eletromagnética, porque era o conhecimento que se tinha da época, né? O que os espíritos respondem que todas essas forças originam de um mesmo lugar, que é do fluido cósmico universal. Né? Então eles não dão maiores entendimentos, até porque para a época seria mais complicado, mas eles dizem que eles têm origem no fluido cósmico universal. Ok, então por que isso é importante nós termos esse conhecimento dentro do estudo da doutrina espírita? Lá na frente, quando estudarmos a respeito do mundo espiritual, por exemplo, quando formos estudar a respeito dos fenômenos mediúnicos, nós vamos compreender que esse fluido vital ele está inserido em várias questões da mediunidade em si. Né? Então, nós vamos perceber onde ele se encaixa quando falamos de passe, né, a respeito do passe, quando falamos, por exemplo, de desdobramentos, quando falamos da psicofonia. Então, existem vários fenômenos que, através do princípio das materializações, já ia me esquecendo das materializações, então o princípio vital e o fluido cósmico universal, né, isso que nós falamos agora, os elementos materiais e espirituais, então isso nos ajuda a essa compreensão mais para frente. Mas o que me ajuda na minha vida de hoje, Alexandre, eu que estou aqui trancado, em casa muitos ainda estão, ou de certa forma não trancados completamente, mas limitados, né, a um convívio
com os amigos, ou um convívio até na casa espírita. O que isso traz para mim hoje? Vamos ver o que os espíritos nos falam a respeito desse princípio vital. Eles nos dizem que esse princípio vital ele se assemelha nas espécies. Então é o mesmo princípio vital para a planta, para os animais, para os homens. E que ele também ele é variável quanto à sua quantidade, vamos dizer assim. Ele se diferencia não só entre os diferentes seres, mas também em nós, nos humanos. Então, por exemplo, se eu tenho uma programação, se antes da minha encarnação eu programo vir com 80 anos, eu tenho uma carga de, de energia para viver esses 80 anos. Se eu me programo para viver menos, eu vou ter uma carga para essa minha programação. E o que os espíritos nos dizem é que, na maior parte das vezes, o que nós fazemos é encurtar esse período. Então, são poucos os que no mundo espiritual são conhecidos como os completistas, né? Aqueles que conseguem durante viver né, o tempo necessário e cumprir com os objetivos dessa vida. São muito poucos, porque nós diminuímos muito as possibilidades de compreender aquele espaço de tempo que determinamos ou que os espíritos superiores nos ajudaram ou eles mesmos determinaram para nós de ficarmos encarnados. Como isso se dá? Vocês já devem estar imaginando. Então, é através de uma alimentação mal feita, é através de desregramentos de pensamento, desregramentos no campo sexual, por exemplo, de gastarmos muito a nossa energia com coisas que a princípio não precisaríamos gastar. Né? Então, os nossos vícios, tudo isso, ele desgasta essa nossa energia e faz com que nós retornemos ao plano espiritual antes da hora. Basta lembrar para aqueles que leram o livro, ou até mesmo viram o filme, mas eu convido para aqueles que viram o filme e não leram o livro, para lerem o livro que é muito mais rico, que é Nosso Lar, de André Luiz, o mentor da nossa casa, em que ele, no plano espiritual, ele acredita que desencarnou, né, que ele, por um problema de saúde, foi feita uma operação, foi feita uma cirurgia, por causa de um câncer no intestino e ele acabou desencarnando. E uma vez lá no plano espiritual, os mentores começam a explicar para ele que não foi bem assim, que na verdade ele tinha alguns desregramentos no campo da alimentação, no campo da bebida, também bebia em demasia, até no campo sexual, ele tinha sífilis, né? Então ele era um pouco desequilibrado nesses campos, né? E isso é que ocasionou a doença dele e trouxe ele para o mundo espiritual, né? Ele retornou para o mundo espiritual antes da hora. Né? Então, temos que valorizar muito esse corpo que nos foi emprestado. Muitos falam assim, não, o corpo é meu, não é seu. O corpo nos foi emprestado por Deus. Então, precisamos valorizar, dar conta também desse empréstimo que fizemos. Eu costumo, na evangelização, falar para as crianças, né? Imagina se você pega emprestado o livro de alguém pega o seu livro emprestado e fica muitos anos com esse livro e quando devolve com a capa rasgada, surrado, né? Todo rabiscado, né? Isso é legal? Então nós temos esse corpo e que ele vai, por efeito do tempo, ele vai se deteriorar e nós vamos ter que devolver a vida, vamos ter que devolver a natureza.
Mas de que forma nós então conservaremos esse corpo até o momento dessa devolução? Então, o que os Espíritos nos falam é que na maior parte das vezes nós reduzimos a nossa vida na Terra justamente por não cuidar bem do nosso corpo. Da mesma forma que também podemos ter moratórias, existem esses casos de moratórias, né, daqueles que precisam ainda ficar um pouco mais de tempo na Terra, mas esses são casos raros. Então, nós começamos a compreender qual o princípio, como atua o princípio vital na matéria orgânica. Veja bem que eu não ressaltei atrás, mas é importante dizer que nós estamos falando da vitalização da matéria e não de sua intelectualização. Sobre a intelectualização da matéria, que é isso que estamos fazendo daqui, né? Nós estamos movimentando a matéria através de raciocínios, né? de lógicas, concatenando pensamentos. Isso uma outra coisa que vai ser dita não por mim, mas aguardem cenas dos próximos capítulos, quando outros companheiros aqui estarão falando então da junção do espírito agora com a matéria. Nós falamos do princípio vital e aí depois vai ser falado, vai ser comentado sobre essa junção do espírito com a matéria. Isso mais para frente. Então, até aqui é o que nós podemos comentar, não podemos nos adiantar e que possamos estar em paz dentro de nossas casas, junto com nossos familiares e lembrando sempre que se mudou um pouco o contexto de nossas vidas, uma coisa não mudou, como nos diz Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, quando ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Possamos todos, então, no dia de hoje, meditarmos sobre de que forma podemos, então, glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje, agora e sempre. Que assim seja.